Muito bem, eu quero hoje falar com você sobre salvação, mais uma vez, e eu espero que eu tenha outras milhares de oportunidades de falar com você acerca da sua salvação, acerca da sua alma, acerca do que acontecerá à sua vida depois da sua partida. Porque a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça de Deus é essa. O Espírito e a noiva dizem, vem. Ou seja, o Espírito Santo e a igreja diga, venha. E aquele que ouve, diga, vem. E quem quiser que venha e que beba de graça da água da vida. É o tema dos temas, é o assunto dos assuntos. Se todas as igrejas parassem todas as suas atividades, todas, seus shows, seus movimentos, seus entretenimentos, e se concentrassem em pregar apenas a salvação, se todos os pastores, se todos os pregadores parassem com as suas falácias, as suas conversas, as suas historinhas, e pregassem apenas o Evangelho, como o mundo seria melhor. Eu separei um trecho de uma pregação que Jesus fez lá em Jerusalém. Jesus tinha o seu QG ministerial, seu quartel-general ministerial em Cafarnaum. Foi ali que ele operou seus maiores milagres, foi ali que ele esteve mais com os apóstolos, com os discípulos, e, enfim, designando o crescimento da obra de Deus. Mas ele ia muitas vezes a Jerusalém, na capital de Israel. E esse culto está em João 5, abra lá em João 5, nós vamos ler do 24 até ao 26, 3 versículos. João 5, verso 24, verso 25, verso 26. Ele tinha curado um paralítico de 38 anos. Já imaginou uma pessoa paralítica, 38 anos, e ele curou esse paralítico ali no tanque de Betesda, é uma história bem conhecida, e depois tornou lá no templo, quando encontrou ele curado, falou, olha, você agora está curado, não cometa mais pecados para não te acontecer uma coisa pior. E eu fico às vezes pensando que é pior do que ser 38 anos paralítico. Não consigo conceber, sinceramente, mas Jesus disse que se ele tornasse a uma vida de pecados, aconteceriam coisas piores a esse homem, depois de ter passado 38 anos paralítico. E aí Jesus começa uma pregação. Nessa pregação, Jesus se declara como Filho de Deus, o que foi para o povo judeu um escândalo, porque a doutrina extraída da lei mosaica apregoava que os homens são, no máximo, servos de Deus. Aliás, era assim que Israel dividia a humanidade. Os gentios, os porcos, era assim que eles designavam, e o povo judeu, que eram servos de Deus. Eles não viam Deus como Pai, eles viam Deus como Senhor. E Deus é Senhor, de fato, mas eles não viam Deus como Pai. Então, quando Jesus se declara como Filho de Deus, e quando Jesus apresenta Deus como Pai, aquilo soou para eles como um escândalo, um sacrilégio. Tanto, por exemplo, na oração que nós aprendemos, que não é para ser rezada, ela é um princípio, não é? É uma regra, são estatutos dentro da oração que você fala com Deus. Ele nos ensinou a iniciar dizendo, Pai nosso que está nos céus. Então nós temos um Pai no céu. Então quando Jesus se declara o Filho de Deus e declara Deus como um Pai, aquilo foi um escândalo para eles. Mas Jesus veio para ser o Salvador. E no 24 ele assevera, deixa bem claro, na verdade,
vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem ou recebe a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Porque a salvação é o tema dos temas, como eu disse, é o assunto dos assuntos. E se a igreja, repito, pregasse só a salvação, ela cumpriria o seu papel. Porque todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus. Jesus não veio nesse mundo a passeio. O Evangelho não nos tem sido pregado por um acaso, por uma coincidência, não. Jesus tinha em mente muito bem a sua missão. E ele disse que quem ouvisse a palavra dele, a pregação dele, o Evangelho. Veja, meus queridos irmãos, amigos, minhas queridas irmãs e amigas, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre o Evangelho. Eu até digo para vocês com muita frequência, eu quero morrer dizendo isso. Leiam os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E leiam os maiores pregadores do Evangelho. Quem são os maiores pregadores do Evangelho? Pedro, que escreveu as cartas e as sermões dele no livro de Atos. Paulo, que escreveu as cartas e as sermões dele no livro de Atos. Nós temos João, o apóstolo, nós temos Tiago, nós temos Judas, nós temos a carta aos Hebreus, que não tem assinatura, dizem que foi Paulo que escreveu, não importa. O Espírito Santo está por detrás de todo o Novo Testamento, de todas as Escrituras, na verdade. Mas concentre-se no que Jesus veio ensinar. Quando o Lucas, ele escreve o Evangelho de São Lucas e ele escreve o livro de Atos. Vamos ali rapidinho, depois de João já é Atos dos Apóstolos. Então, Lucas, aquele médico que abandonou tudo para ser um pregador junto com Paulo, ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu Atos. Então, Atos dos Apóstolos foi escrito pelo médico Lucas. No capítulo 1 de Atos, no versículo 1 também, só isso, Atos 1, verso 1. Ele estava, na verdade, evangelizando um homem chamado Teófilo. Dizem, aí a tradição cristã ensina que ele era um homem muito proeminente na sociedade. E ele escreveu essas duas cartas, a primeira, que é o Evangelho de São Lucas, e os Atos dos Apóstolos, com o intuito de evangelizar o Teófilo. Então, ele menciona, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. O primeiro tratado é o Evangelho de São Lucas. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Percebe que Lucas se concentrou no que Jesus fez e ensinou. O que Jesus, preste atenção nisso, o que Jesus fez e no que Jesus ensinou. Só nisso. Ele não perdeu tempo com outras coisas. Ele não convidou Teófilo para ir num culto onde estaria um cantor famoso. Se bem que não existia essa porcaria naquela época, né? Mas vamos dizer que existisse uma porcaria dessa, um culto show naquela época. O Lucas não ia falar, Teófilo, vamos lá, vai ter um cantor legal. Ele cobra cachê, ele cobra lá 200, 300, 500 reais, R$1.000. Sabe que um dia me convidaram para ir num show de uma banda famosa, eu nunca fui, nunca irei. Se um dia você me vir num lugar desse, é porque eu estou ali evangelizando os pecadores. Mas me convidaram para ir, eu falei, não, eu não vou nessas coisas, não. Me mandaram um e-mail, eu tenho um e-mail guardado, se um dia alguém quiser, eu mando para você, R$1.200. Para ver um cantor cantando. Ué, mas que evangelho é esse? Que foi pregado, que deveria ser dado de graça e tendo em vista que quem está dando recebeu de graça receber, de graça dai.
Mas o Lucas não sai desse foco. Qual que é o foco? Tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Lá em João, vamos voltar para João, de onde nós saímos. Quem ouve a minha palavra, Jesus está dizendo, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você ouviu o Evangelho? Por isso que eu falei, concentre-se nos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 vezes. Enquanto você estiver aqui nesse mundo, tendo a sua Bíblia, leia os Evangelhos, leia o Novo Testamento, leia as palavras de Jesus. Até que elas entrem no teu coração, até que você entenda o Evangelho, que possivelmente você ainda não entendeu, porque você ouve pouco Evangelho. Você vai em igreja, mas você não ouve o Evangelho. Você vai em show, mas você não ouve o Evangelho. Você não chegou ainda à consciência do pecado, da situação degradante do teu coração e da tua alma. Você ainda não se arrependeu dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Então você não entendeu. Na hora que você entender e na hora que você colocar a sua fé em Deus que enviou Jesus para ser o Salvador, então você passará da morte para a vida. Você não entrará mais em condenação. Porque perdido você já está sem o Evangelho. Mas você passará da morte para a vida. Aí no 25 Jesus continua, em verdade, vos digo, veja que ele está reforçando, em verdade, 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 verdade vos digo que vem a hora, e agora enquanto eu estou pregando, enquanto você está ouvindo a pregação genuína do Evangelho, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Nós teríamos que em Efésios 2, não teremos tempo para tal, mas ali nós leremos, você pode fazer mais tarde, que quando o Evangelho veio a nós estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. Toda pessoa que ainda não se converteu a Jesus, não passou pelo batismo nas águas, não recebeu o dom do Espírito Santo, não foi regenerada no seu coração, ela ainda está na morte espiritual. Só que agora é a hora em que você pode ouvir a voz do Filho de Deus. Veja, não é a voz de um pastor, não é a voz da denominação, não é a doutrina de uma igreja, não é o que foi resolvido no concílio papal, é a voz do Filho de Deus, que na pregação do Evangelho fala dentro do teu coração. Isso é maravilhoso, que quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, o próprio Cristo, o Filho de Deus, nos fala ao coração. Nós entendemos o que somos, o que temos feito. E a exemplo daqueles homens no sermão de Pedro, em Atos 2, eles se compungiram no coração, eles ficaram quebrantados e diziam, varões e irmãos, o que faremos para sermos salvos? Você é tocado de uma maneira, você se enxerga, sabe? Você se vê como você é, morto em ofensas e em pecados. Você vê a corrupção do teu coração, a malignidade dos seus pensamentos, a malícia das suas ações diárias, a brutalidade com a qual você trata o seu cônjuge, a negligência para com seus filhos, a sua falta de afeição para com as coisas do céu. E aí é a hora que você se quebranta aos pés de Jesus. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E é a hora que a pessoa corre para Jesus, porque você sabe que só Jesus tem vida. Quando nós estamos falando de vida, nós não estamos falando só desse ato de respirar, de ter o coração batendo dentro do peito. Nós estamos falando daquele frescor do céu, da eternidade. E aí você quer Jesus.
Você se desespera como o filho pródigo voltando para a casa do pai, querendo deixar o chiqueiro para trás e entrar pelas portas da casa do pai. É isso que o Evangelho proporciona. É isso que o Evangelho faz no coração. Por isso, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Até lá, até que isso se cumpra, até que isso aconteça, você continua morto em suas ofensas, em seus pecados, condenado ao inferno, a passar toda a eternidade no sofrimento que não há palavras humanas capazes de denominar. Então, concentre-se em ouvir o Evangelho da nossa salvação. Amém?